O milagre que mudou a vida de Bruna, quando a fé venceu a hidrocefalia. Bruna tinha apenas 9 anos quando os médicos deram o veredito que abalou sua família, hidrocefalia congênita, uma condição em que o líquido cefalorraquidiano se acumulava em seu cérebro, causando dores insuportáveis, náuseas e o risco de danos neurológicos permanentes. Os exames mostravam que a pressão intracraniana estava aumentando, e a única solução apresentada era uma cirurgia de urgência para implantar uma válvula de derivação. Mas os riscos eram altos: infecção, rejeição, sequelas. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher simples que trabalhava como doméstica, chorava todas as noites, apertando a mãozinha da filha enquanto ela gemia de dor. "Meu Deus, o que eu vou fazer?", repetia sem forças. O pai de Bruna, seu João, um pedreiro que já lutava para colocar comida em casa, viu o mundo desabar. As contas do hospital se acumulavam e o desespero os levava a bater em todas as portas. Postos de saúde, hospitais públicos, até mesmo em benzeiros da periferia de São Paulo, onde moravam. Mas nada adiantava. As dores de Bruna pioravam e os médicos eram claros: se não operar rápido, ela pode ficar cega ou até morrer. Foi então que Dona Maria, em um domingo de manhã, enquanto passava em frente a um grande templo da Igreja Universal do Reino de Deus, ouviu os cânticos de vitória que vinham de dentro. Parou, encostou-se no muro e chorou. Uma irmã da igreja, percebendo seu pranto, aproximou-se com um sorriso acolhedor. "Minha irmã, o que está acontecendo? Aqui dentro tem uma solução para o seu problema. Deus é poderoso para mudar qualquer situação." O primeiro passo na fé. No início, Dona Maria resistiu. "Já tentei de tudo, irmã. Até reza eu fiz, mas nada adiantou." Mas a irmã, chamada Ana, não desistiu. "Você já tentou na Universal? Lá, a oração tem poder. Os pastores são ungidos, e Deus opera milagres todos os dias. Venha hoje à noite na corrente de libertação. Traga sua filha. Jesus vai tocá-la." Com o coração partido, mas sem mais opções, Dona Maria levou Bruna ao culto naquela mesma noite. A menina, frágil e com olheiras fundas, mal conseguia andar sozinha. Ao entrarem, o impacto foi grande. O lugar estava cheio de pessoas orando com fervor, mãos levantadas, vozes clamando por milagres. No altar, o pastor falava com autoridade: "Hoje é o dia da sua libertação. Deus vai secar toda lágrima, curar toda dor." Dona Maria sentou-se nos bancos da frente, apertando Bruna contra si. Quando o pastor chamou os enfermos para a frente, ela hesitou. Mas Bruna, mesmo com dor, sussurrou: "Mãe, eu quero ir." Com lágrimas nos olhos, Dona Maria a levou até o altar, onde dezenas de pessoas também buscavam um toque divino. O pastor impôs as mãos sobre a cabeça de Bruna e começou a orar com uma unção que Dona Maria nunca havia sentido antes. "Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição. Saia a doença em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." A plateia respondia em coro: "Amém. É nosso, Senhor." Bruna sentiu algo estranho. Um calor intenso percorreu seu corpo, como se uma corrente elétrica a envolvesse. Ela fechou os olhos e pela primeira vez em meses, não sentiu dor. Só paz. A corrente que quebrou as correntes. Nos dias seguintes, Dona Maria não faltou a nenhum culto. Participou da Fogueira Santa de Israel, onde orações fortes eram feitas para queimar todo o mal. Levou Bruna às vigílias de madrugada, onde o povo clamava em jejum e oração. O pastor explicou: "Fé sem obras é morta. Você precisa mostrar a Deus que acredita no milagre. Participe da campanha dos 7 pães e 7 peixes, faça sua oferta com fé, e Deus vai multiplicar a sua bênção." Dona Maria, mesmo com pouco dinheiro, separou o dízimo e a oferta com fé. "Senhor, eu dou o pouco que tenho, mas o Senhor é dono do ouro e da prata. Quiur, minha filha." Bruna, por sua vez, começou a frequentar as aulas da Escola Bíblica das Crianças, onde aprendia sobre a força da oração. Uma noite, durante uma vigília de libertação, o pastor ungiu Bruna com o óleo consagrado e declarou: "Esta criança está livre. A hidrocefalia não tem mais poder sobre ela." A menina, que antes mal conseguia ficar em pé, levantou-se sozinha e começou a dançar no altar, sorrindo. A igreja inteira explodiu em glórias a Deus. Mas o melhor ainda estava por vir. O milagre confirmado. Na semana seguinte, Bruna foi levada para novos exames. Os médicos incrédulos compararam as imagens. O líquido em seu cérebro havia diminuído drasticamente, e a pressão intracraniana estava normal. "Isso não faz sentido médico", disse o neurocirurgião. "Ela deveria estar pior, não melhor." Dona Maria, com a Bíblia na mão, respondeu: "Doutor, foi Deus. Só Ele pode fazer isso." Bruna não precisou da cirurgia. Os exames seguintes confirmaram: ela estava totalmente curada. A hidrocefalia, que os médicos disseram ser irreversível, havia desaparecido como se nunca tivesse existido.
No domingo seguinte, Bruna subiu ao altar da Universal para dar seu testemunho. Com voz firme, ela disse: Jesus me curou. Eu vim aqui com dor, mas hoje estou livre. Quem acredita em milagres, levante a mão. A igreja inteira se encheu de lágrimas e aplausos. A lição que ficou. Anos depois, Bruna, agora uma jovem de 19 anos, serve como obreira na Igreja Universal, ajudando outras pessoas a encontrarem fé em meio às batalhas. Sua história é contada em cultos, em programas de rádio e até em redes sociais, provando que Deus ainda opera milagres nos dias de hoje. Sua mãe, Dona Maria, sempre diz: muitas pessoas desistem quando o médico dá um diagnóstico ruim. Mas na Universal, aprendi que Deus é maior que qualquer relatório médico. A fé não é só acreditar, é agir, é persistir, é entregar o pouco que temos nas mãos dele e confiar que ele fará o impossível. Bruna sorria ao lembrar daqueles dias. Eu poderia ter ficado em casa esperando a dor passar. Mas minha mãe me trouxe para a casa de Deus, onde a fé é viva. Hoje sei que nenhuma batalha é maior que a unção do Espírito Santo. E assim, mais uma história de vitória é escrita nas páginas da Igreja Universal do Reino de Deus, um lugar onde a fé move montanhas, onde os impossíveis se tornam possíveis, e onde Deus ainda fala, ainda cura, ainda libera. Bruna nunca esqueceu o dia em que entrou pela primeira vez na Universal. Era uma terça-feira à noite, e o templo estava cheio de pessoas que, como ela, buscavam um milagre. O ar pesado de dor e expectativa se misturava com o perfume da fé. Ela mal conseguia andar, apoiada no braço da mãe, mas quando os louvores começaram, algo dentro dela começou a tremer. Não era medo. Era como se uma corrente de esperança a percorresse, forte como um rio depois da chuva. O pastor, com voz firme e cheia de autoridade, falou direto ao seu coração. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele está vendo sua luta, e hoje será o dia da sua vitória. Bruna fechou os olhos e sentiu lágrimas quentes escorrerem. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma certeza que ela não conseguia explicar. Ali, entre aquelas paredes, ela soube: Deus a ouvirá. Quando o pastor chamou os enfermos para a frente, Dona Maria não hesitou. Com a força que só uma mãe tem, ela ajudou a filha a se levantar e, passo a passo, elas foram até o altar. Bruna tremia não só pela dor nas pernas, mas pela emoção de estar tão perto de algo sobrenatural. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com uma unção que parecia cortar o ar. Em nome de Jesus, esta doença sai agora. Os ossos se fortalecem, os nervos se restauram, a dor desaparece. De repente, Bruna sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma chama tivesse sido acesa dentro dela. Era tão real que ela abriu os olhos, assustada. O pastor, percebendo sua reação, sorriu e disse: é o Espírito Santo agindo em você, minha filha. Receba. Ela tentou mover os pés, e para seu espanto, conseguiu. Primeiro foi um leve arrastar, depois um passo trêmulo, e então, ela estava andando. Sem muletas, sem dor, só com as mãos levantadas e o coração transbordando de gratidão. O templo explodiu em glórias a Deus. Gente que nem conhecia Bruna chorava junto com ela, porque ali todos sabiam, haviam testemunhado um milagre. Dona Maria caiu de joelhos, cobrindo o rosto com as mãos, balbuciando: obrigada, Jesus, obrigada, entre soluços. Bruna, por sua vez, não conseguia parar de sorrir. Era como se ela tivesse nascido de novo. Não só as pernas estavam curadas, mas algo dentro dela havia sido transformado para sempre. Nos dias seguintes, os médicos ficaram estarrecidos. Exames que antes mostravam lesões irreversíveis agora não apresentavam mais nada. Isso não tem explicação médica, disse um deles, coçando a cabeça. Bruna apenas sorriu e respondeu: tem sim, doutor. Chama-se Jesus. Ela voltou à Universal não mais como uma doente, mas como uma testemunha viva do poder de Deus. Hoje, toda terça-feira, ela está lá, ajudando outros que chegam com dor no corpo e no coração, contando sua história e dizendo: se Deus fez por mim, Ele fará por você também. Basta crer, porque na Universal os milagres não são coisas do passado. São realidades que acontecem todos os dias para quem tem fé. E a história de Bruna é só mais uma prova de que, quando entregamos nossas batalhas nas mãos dele, o impossível se torna possível, e a vitória é certa. Na mesma semana em que Bruna voltou à igreja para dar seu testemunho, uma mulher chamada Margarete entrou pela primeira vez na Universal. Ela chegará arrastando os pés, o rosto marcado pela dor e pela desesperança. Carregava consigo um laudo médico que confirmava o que ela já suspeitava: um tumor agressivo no útero, em estágio avançado. Os médicos haviam sido claros: não há mais o que fazer, a não ser preparar a família. Margarete sentou-se no fundo do templo, tentando conter as lágrimas.
Enquanto o pastor falava sobre a fé que move montanhas, ela lembrava das noites em claro, das orações silenciosas, do medo de deixar os 2 filhos pequenos sem mãe. Senhor, se o Senhor existe, me mostra um sinal, sussurrou, apertando o papel amassado do exame entre os dedos. Foi então que Bruna, que estava ao lado do altar ajudando na recepção dos visitantes, sentiu um toque no coração. Sem hesitar, aproximou-se de Margarete e com um sorriso tranquilo, perguntou, posso orar com a senhora? A mulher olhou para ela, surpresa, e assentiu. Bruna segurou suas mãos e começou a falar com Deus em voz alta, com uma autoridade que só quem já viu o milagre de perto pode ter. Pai, o Senhor conhece a dor desta serva. O Senhor sabe o que os médicos falaram, mas a sua palavra diz que pelas suas feridas fomos sarados. Eu já vi o Senhor operar, e sei que o Senhor não muda. Hoje, neste lugar, o Senhor vai tocar o corpo dela e destruir essa doença. Em nome de Jesus. Margarete sentiu algo estranho percorrer seu corpo, como uma corrente elétrica suave. As lágrimas agora escorriam sem controle, mas não eram mais de tristeza. Era uma paz que ela não sentia há meses. Quando abriu os olhos, Bruna estava sorrindo. Irmã, Deus já ouviu. Agora é só acreditar. Nos dias seguintes, Margarete voltou à igreja todas as vezes que pôde. Oraram por ela novamente e ungiram-na com óleo, e ela se apegou à palavra como nunca havia feito. Uma semana depois, ao retornar ao médico para um último check, antes de iniciar os cuidados paliativos, o doutor entrou na sala com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Margarete, eu não entendo, ele disse, olhando para as telas do computador. Os exames estão limpos. Não há mais nenhum sinal do tumor. É como se ele simplesmente desaparecesse. Ela não precisou perguntar como aquilo era possível. Sorriu, lembrando das palavras de Bruna. Tem sim, doutor. Chama-se Jesus. No domingo seguinte, Margarete subiu ao altar da Universal não como uma paciente sem esperança, mas como mais uma guerreira vitoriosa. Ao lado de Bruna, ela contou sua história, e o templo explodiu em glórias a Deus. As 2 mulheres que antes nem se conheciam, agora estavam unidas por um mesmo milagre, e por uma missão, mostrar a outros que onde a medicina diz não, Deus diz sim, porque na Universal, a fé não é teoria, é prática. É gente sendo curada, famílias sendo restauradas, vidas sendo transformadas. E toda vez que alguém como Bruna ou Margarete levanta a mão para dar um testemunho, é como se Deus mesmo estivesse dizendo, eu ainda faço milagres. Basta você vir até mim. Naquela mesma semana, enquanto Margarete ainda se emocionava com cada passo firme que dava sem a ajuda das muletas, uma notícia inesperada chegou até ela. O médico que a havia acompanhado durante anos, o mesmo que dissera que sua recuperação era impossível, ligou pedindo para vê-la. Curiosa, ela marcou o encontro, mas dessa vez não foi ao consultório, foi ele quem veio até a Universal. O doutor entrou no templo com um ar sério, olhando ao redor como se procurasse algo que não conseguia enxergar. Quando viu Margarete, seus olhos se arregalaram. Ela estava de pé, sem nenhuma bengala, com um sorriso tão brilhante que parecia iluminar o lugar. Ele se aproximou ainda incrédulo, e pediu permissão para examinar suas pernas. Com lágrimas nos olhos, confirmou. Não havia mais sinal da atrofia, nem da dor que a torturava por tanto tempo. Como? Foi tudo o que conseguiu dizer, balançando a cabeça. Margarete, então, fez o que Bruna havia feito com ela. Pegou a mão do médico e o levou até a frente do altar. Venha conhecer aquele que me curou, disse com voz firme, mas cheia de ternura. O médico resistiu no início, mas algo naqueles olhos, aquele brilho de quem tinha visto o impossível, o fez ficar. Quando o pastor começou a orar por ele, as dúvidas que carregava há anos começaram a desmoronar. Não era só a cura de Margarete que o abalava, mas a certeza de que se Deus podia fazer aquilo por ela, também podia tocar sua própria vida. Enquanto isso, Bruna, que assistia a tudo de longe, sentiu o coração arder. Ela não imaginava que ao obedecer a Deus e levar Margarete à igreja, estaria começando uma corrente de milagres. Naquela noite, o médico entregou sua vida a Jesus e nos dias seguintes, trouxe sua esposa que lutava contra uma depressão profunda. Os 2 se tornaram fiéis na Universal, e logo a esposa também deu seu testemunho. A tristeza que a aprisionava havia desaparecido, substituída por uma paz que não conseguia explicar. A história de Margarete não parou por aí. Sua cura se espalhou pela cidade, e pessoas que antes a viam como um caso perdido começaram a procurá-la, querendo saber como ela havia conseguido. Ela então fazia o mesmo que Bruna fez, levava cada uma até a igreja. Alguns vinham com doenças, outros com dívidas, outros com o coração partido. Mas todos saíam de lá com uma coisa em comum, a certeza de que Deus não havia se esquecido deles.
Um dia, uma mulher chamada Lúcia chegou chorando ao templo. Seu filho, de apenas 7 anos, estava em estado grave no hospital, e os médicos já haviam desistido. Quando Margarete a viu, não hesitou, pegou sua mão e a levou até o altar. Enquanto oravam, Margarete sentiu uma força tão grande que mal conseguia ficar de pé. De repente, seu telefone tocou. Era o marido de Lúcia, ligando do hospital, gritando emocionado. Ele abriu os olhos. Os médicos não explicam, mas ele está reagindo. Naquela noite, o menino foi curado. E assim, como um rio que transborda, os milagres continuaram. Bruna, Margarete e até o ex-médico cético se tornaram instrumentos nas mãos de Deus, provando que quando alguém se dispõe a crer, o céu se move. Porque na Universal não é só uma história de cura aqui, outra ali. É um movimento de fé que não para. É gente comum, como você e eu, descobrindo que Deus não mudou. Ele ainda fala, ainda age, ainda transforma o que estava morto em vida. E tudo começou com uma mulher que decidiu não desistir e outra que escolheu obedecer. Porque quando a gente coloca a fé em prática, os milagres não são exceção. Eles se tornam o nosso dia a dia. No domingo seguinte, o templo da Universal estava lotado como nunca. A notícia da cura do menino tinha se espalhado pela cidade, e até quem nunca tinha pisado numa igreja apareceu para ver com os próprios olhos. Entre eles estava o Dr. Carlos, o médico que havia dado o diagnóstico sem esperanças. Ele entrou com o rosto sério, os braços cruzados, como se quisesse provar que tudo não passava de coincidência. Mas quando viu o menino agora correndo pelos corredores da igreja, sorrindo e abraçando as pessoas, suas pernas tremularam. Não havia explicação científica para aquilo. O tumor que antes ocupava metade do cérebro do garoto simplesmente não aparecia mais nos exames. Os colegas do hospital tinham ficado boquiabertos, alguns até brincaram que ele devia ter trocado os laudos. Mas Carlos sabia muito bem o que tinha visto. Foi então que ele sentiu uma mão no ombro. Era a irmã Margarete, com aquele sorriso tranquilo que parecia dizer, eu já sabia que você viria. Sem pressionar, ela apenas convidou, doutor, que tal sentar aqui na frente? Hoje a mensagem é especial. Carlos hesitou, mas algo dentro dele, talvez a mesma voz que o fez duvidar de tudo que aprendeu, o levou até um banco vazio. Quando o pastor começou a falar sobre a fé que move montanhas, o médico sentiu as lágrimas queimando os olhos. Não eram lágrimas de fraqueza, mas de alívio. Depois de anos achando que tinha todas as respostas, finalmente entendia que algumas coisas só se explicam quando a gente se permite acreditar. Enquanto isso, do outro lado do templo, Bruna segurava com força a mão de Lúcia, a mãe do menino curado. Você lembra quando eu quase desisti? Quando achei que Deus não ia me ouvir? Lúcia balançou a cabeça, os olhos brilhando. Mas você não deixou. Você me puxou para cá, mesmo quando eu não queria vir. E olha só o que Deus fez. Bruna sorriu, lembrando daquela tarde em que quase tinha virado as costas para a igreja. Se não fosse pela insistência de Lúcia, pela oração incansável da irmã Margarete e pela mão estendida do pastor, ela ainda estaria perdida, afogando suas dores em remédios e desespero. Agora não só tinha encontrado a cura para sua depressão como também um propósito, ajudar outras pessoas a enxergarem que não importa quão escuro esteja o caminho, Deus sempre tem uma saída. E como se o céu quisesse provar que aquele era apenas o começo, no meio do culto, uma mulher chamada Ana levantou a mão trêmula. Ela mal conseguia falar, tão abalada que estava. Eu vim aqui hoje porque não tenho mais para onde ir, confessou, entre soluços. Meu marido me deixou, levei um calote no trabalho. E ontem recebi um diagnóstico de câncer. Os médicos disseram que é agressivo, que eu tenho pouco tempo. A igreja inteira ficou em silêncio, como se cada pessoa ali sentisse a dor dela. Então o pastor se aproximou, colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com uma autoridade que só vem de quem já viu Deus agir. Não foram palavras bonitas ou poéticas, foram palavras de guerra. Em nome de Jesus, esta doença sai agora. O corpo dela é templo do Espírito Santo, e o diabo não vai roubar o que é de Deus. Ana caiu no chão não por fraqueza, mas por uma paz tão grande que seus joelhos não aguentaram. Quando se levantou, minutos depois, seu rosto estava diferente. Não era mais a mesma mulher que entrou arrasada. Havia algo novo em seus olhos, uma centelha de esperança que não existia antes. Na semana seguinte, ela voltou aos exames. O tumor, que antes crescia rápido, tinha encolhido pela metade. Os médicos espantados pediram novos testes, achando que poderia ser um erro. Mas Ana só sorria. Ela já sabia. Deus tinha começado uma obra nela e não ia parar por aí. E assim como uma chama que não se apaga, os testemunhos foram se multiplicando. O vizinho que arrumou emprego depois de anos desempregado.
A jovem que se libertou das drogas depois de uma noite de oração. O casal que estava à beira do divórcio e reconquistou o amor. Cada história era um grito de que Deus não é uma teoria, não é uma religião distante, Ele é real, e na Universal, Ele age. Porque quando a gente para de questionar e começa a confiar, quando a gente larga as desculpas e segura a mão de Deus, os milagres deixam de ser coisas que a gente ouve falar e se tornam a nossa própria história. Não é sorte. Não é acaso. É fé. É obediência. É a certeza de que onde o homem diz é impossível, Deus responde, para mim tudo é possível. E a melhor parte? Essa história não acabou. Ela está acontecendo agora, bem ao seu lado. Talvez você esteja lendo isso hoje pensando, será que Deus pode fazer isso por mim? A resposta é sim. Basta dar o primeiro passo. Basta vir, porque aqui entre essas 4 paredes o céu e a terra se encontram. E o milagre que você precisa já tem endereço. É na Universal, onde a fé se torna realidade. O milagre se completou quando ela entrou. Era uma quarta-feira como outra qualquer, mas o coração de Clara batia acelerado enquanto cruzava a porta da Universal. As lágrimas queimavam seus olhos não de dor, mas de uma esperança que até pouco tempo ela achava impossível. As contas não fechavam, o médico tinha dado um prazo e as orações em casa pareciam ecoar no vazio. Até quando, Senhor? Ela sussurrava. Mas naquela noite, entre os louvores e as palavras do pastor, algo mudou. Não foi um raio, não foi um sinal no céu. Foi uma certeza quieta, como um abraço de Deus dizendo, eu estou aqui. Sempre estive. 3 meses depois, o exame voltou limpo. O emprego que parecia perdido se multiplicou em 2 oportunidades. E o filho, que ela temia não ver crescer, agora corria pelos corredores da igreja, rindo. Não foi sorte. Foi a mão de Deus respondendo à fé que mesmo trêmula se estendeu para ele. Reflexão: às vezes o milagre não é mudarem as circunstâncias, mas mudarmos nós dentro delas. Clara descobriu que Deus não precisa de condições perfeitas para agir. Só de um coração disposto a confiar, mesmo quando a lógica grita não. O verdadeiro milagre não foi apenas a cura ou a providência, mas a revelação de que no meio do caos, ele nunca a havia abandonado. Lição: a fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de dar um passo mesmo com elas. Deus não exige que você tenha todas as respostas, Ele só pede que você venha. Porque na Universal, e em qualquer lugar onde a fé é sincera, o impossível encontra seu fim. E o seu milagre? Já está a caminho. Basta acreditar.